Eu vou reagir rapidamente a algumas coisas, até para... É difícil fazer uma síntese de um evento com 5.000 pessoas e tantos grupos relativamente dispersos, mas queria reagir a algumas coisas e traçar um paralelo com a área que me é mais cara, as duas áreas, que é a sociologia dos mercados e sociologia rural. Então, de fato, a primeira coisa que chamou a atenção é que essa força de uma intenção de fazer uma sociologia global em um mundo que nos parece tão fragmentado, mas que compartilha várias similaridades. Então ficava claro que o Brasil e as crises, digamos assim, que atacam o Brasil, elas têm as suas singularidades, mas elas não são únicas. Tem um contexto mais amplo, e desde a abertura, pelo menos ao meu ver, desde a abertura e durante todo o Congresso, ficou muito forte uma crítica ao trumpismo, por exemplo, e toda lógica protecionista, mas que junto vem uma outra lógica um tanto violenta de colonização, enfim. E de uma maneira muito forte, isso que a Vanessa já tocou, da crítica às formas de colonialismo e de violência que vêm associados a ela. Aí, junto com a crítica, vem contramovimentos e reações sociais super interessantes, mas desafiadoras. Uma que chamou a atenção particularmente é que, junto com isso que o José Vicente levantou, do reconhecimento, por exemplo, de povos originários em determinados países, das políticas do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos de reconciliação histórica com suas comunidades indígenas. Veio um tema super espinhoso, e sobretudo numa mesa que eu participei, questionado por um latino-americano. Vou sintetizar do seguinte modo: as políticas de reconciliação com esses povos, nesses países, têm a ver, dentre outras coisas, não só com reconhecimento, mas com redistribuição também. O que envolve ter política pública, envolve recursos, envolve dignidade social, bem-estar, envolve uma série de coisas que envolvem recursos. E aí, de repente, aparece um latino-americano numa mesa e pergunta: ok, mas vocês sabem que esses recursos, eles, em alguma medida, eles têm a ver com o modo como empresas e governos canadenses, noruegueses, etc., agem em outros países, incluindo a América Latina, de uma maneira nada conciliatória. Então gerou um debate complicado. Como é que a gente faz uma reconciliação, digamos assim, em termos globais? Isso chamou muita atenção porque aqui no Brasil, particularmente, a ação, por exemplo, do governo norueguês na área da mineração tem causado uma crítica social muito forte, e que afeta, aí eu quero entrar um pouco na discussão do rural. A discussão no âmbito do rural nesse congresso ficou muito marcada pelas novas estratégias de acumulação, sobretudo do capital agroindustrial, do capital agroindustrial, mas sobretudo do capital financeiro, de maneira articulada com os estados. E muito na lógica, eu não concordo exatamente nos mesmos termos, estou mais reagindo ao debate, muito numa lógica de espoliação de recursos naturais para sustentar um regime de acumulação que entrou em crise a partir da crise financeira de 2007 e 2008. Então, um dos temas centrais de todo o debate foi a questão da terra e dos recursos naturais como duas válvulas de escape, digamos assim, do capital financeiro, do ponto de vista de estratégia de acumulação. O que leva a uma discussão sobre uma violência sem face, relacionada à estratégia desses capitais, desses atores, na verdade, não é o capital, desses atores do ponto de vista de manter uma capacidade de acumulação para a reprodução não só das empresas, mas de determinados estados. Vou dar um exemplo que eu estou falando. Já faz alguns anos, saiu essa notícia na imprensa, mas hoje não é só esse caso, existe um fundo de aposentadoria, um fundo de pensão dos professores da Universidade de Harvard, com alguns bons milhões de dólares, que um dos investimentos principais desse fundo de pensão é compra de terras griladas no Brasil e em outros países da América Latina. Claro que os professores da Universidade de Harvard nem sabem aonde que o dinheiro está sendo investido.
Mas a verdade o mecanismo como opera esses mercados financeiros permite que esse professor, hoje a aposentadoria dele seja garantida pela expoliação de terras griladas nas comunidades rurais do Brasil. O que leva a essa discussão, de novo, sobre, quem está nessas terras griladas, são geralmente populações tradicionais e comunidades indígenas. Esse mecanismo de expropriação, ele avançou muito nos últimos anos, por uma explicação relativamente simples, tem outros fatores, mas uma explicação simples. A crise financeira de 2008 fez com que outros investimentos se tornassem menos rentáveis. Investir em terra se tornou relativamente seguro e com alto retorno. Geralmente terra os investidores financeiros não gostam, porque se imobiliza o capital. Depois, se você quiser o dinheiro de volta, você tem que vender a terra. Mas hoje não é um problema. Hoje é fácil fazer isso, é rápido fazer isso. E com o boom das commodities, soja, minério, etc., o preço da terra aumentou em 10 anos, aumentou 300% a 500%, dependendo. Se tornou um dos ativos mais valorizados do mercado. O que esteve associado, inclusive, por exemplo, e aí tem um pouco da crise latino-americana, não só o Brasil, mas a própria Venezuela, tem o Alejandro da Venezuela, essa aposta que a América Latina fez em commodities nos últimos anos, nos levou para uma coisa dramática. Foi acompanhada pelo processo de expansão da corrida global pelas terras, se chama em land grabbing, que não é só por terra, é por recursos naturais, é green grabbing, na verdade. Só que a partir de 2012, mas sobretudo a partir de 2015, as commodities entraram numa fase de descenso acelerado. O preço das minério, da soja, do petróleo, a crise da Venezuela tem a ver com isso, caíram. E o preço da terra não caiu. O preço da terra se manteve. Então, a pergunta passou a ser, o que explica? Tem vários fatores, de novo, mas tem uma questão. Apesar do preço das commodities terem despencado, ainda não existe outro investimento para o capital financeiro mais rentável e mais seguro. Ainda é arriscado voltar para os investimentos, entre aspas, tradicionais do capital financeiro. Portanto, o preço da terra se mantém pelo menos estabilizado, apesar das commodities terem caído. Qual que é o dilema que se coloca? Por um lado, ninguém sabe exatamente dizer quando isso pode se alterar, e a crise que isso ocasionaria, digamos assim, uma corrida do capital financeiro de volta para os seus investimentos, e o que isso implicaria do ponto de vista de recursos naturais, terra, etc. E um outro detalhe, que como o preço das commodities se estabilizou, significa que quem investiu em commodities, minério, soja, etc., não está ganhando mais também tanto quanto ganharia. Tem uma questão central que é reduzir os custos dessa produção, que é fazer eles ganharem, de certo modo. E aí vem uma coisa que no Brasil e na América Latina como um todo está muito forte, que são práticas de expoliação de recursos, de retirada de comunidades tradicionais. E aí eu queria fazer o link com o tema da violência. Nos últimos 10 anos teve uma redução dos conflitos no campo no Brasil, e agora explodiu assustadoramente. Mortes, conflitos abertos ou às vezes não tão abertos, voltou com muita força. Isso tem a ver sim com o tema da terra, e tem a ver com uma questão cada vez menos a terra e cada vez mais recursos naturais. Aí, só para encerrar, por exemplo, no Brasil, nos últimos anos, se teve muito essa discussão agronegócio-agricultura familiar. Agricultura familiar tentando contrapor o agronegócio reagindo. Há vários especialistas dizendo, e aqui eu tendo a concordar, que quando eu trato de agronegócio, eu estou falando de uma coalizão política, não quero ser maniqueísta aqui de dois mundos, mas uma espécie de coalizão política. Vários analistas dizendo, olha, sinceramente, para essa coalizão política que tem por trás um modelo de expropriação de recursos e que incorpora, de certo modo, formas violentas de acesso a esses recursos, já faz algum tempo a agricultura familiar não é problema para eles. Assentamento não é problema. Qual que é o problema? Tudo que afeta posse de recursos naturais, terra e outros. Qual que é o dilema? Grupos indígenas e comunidades tradicionais, porque é eles que estão, de certo modo, nos espaços sociais onde esses investimentos precisam entrar. E aí isso tem a ver com mineração,
Isso tem a ver com o governo norueguês, isso tem a ver com uma coisa, norueguês e outros países, obviamente, mas isso tem a ver com um imbróglio em que a gente se meteu do ponto de vista de como pensar justiça social, poder, distribuição de poder, violência, numa coisa que é necessariamente global. Global nos termos de um novo tipo de global, não desse global que a gente está pensando. Ou seja, como que a gente pensa uma sociologia capaz, que não seja uma sociologia, digamos assim, como a gente teve a sociologia do norte para o sul, mas uma sociologia eminentemente global que dê conta de ainda de compreender essas dinâmicas que são hoje associadas ao capital financeiro, à dinâmica dos estados, empresas, etc., e que chega lá nas pessoas, efetivamente. Bom, ninguém controlou meu tempo, não sei se eu falei demais, de todo modo,